que é conexão de ideias para você? Olha, conexão de ideias eu acho que, para mim, significa a gente poder discutir assuntos ou refletir sobre assuntos e a gente consegue conectar isso para gerar um entendimento sobre a gente ver o mundo ver a É gente. importante ter esse espaço de diálogo. A gente vê muita questão de, tipo, discordância de geração e tal, e acho que é um pouco do nosso propósito do canal, né? Por essas Sim, eu ideias acho e que dar margem para as pessoas abrirem a mente que existem outros contextos para pensar em determinado assunto. Eu acho que exatamente, esse é um dos propósitos do que a gente está fazendo aqui. E por isso conexão exatamente. de ideias, né? Por isso, conexão de ideias, pra gente ver se pelo menos a gente consegue abrir um pouco os olhos das pessoas para algumas ideias que existem e às vezes elas nem sabem que existem, né? Exato. Eu acho que a gente ficou bem claro para vocês a ideia do que a gente vai fazer no canal e essa é o horizonte que a gente quer seguir. Eu tava conversando com o Luiz hoje em relação a, pô, como a gente vai fazer uma pauta de um primeiro vídeo e já mostrar a nossa apresentação, né? E eu acho que é interessante a gente começar por nós mesmos. E um dos pontos fortes que a gente acredita que pode ser interessante para uma vasta gama, assim, principalmente de pessoas entre 20, 30 anos, enfim, ou quem realmente se encaixa nesse contexto, a gente não tem nenhuma ideia de segregar, enfim, mas é o que a gente acha que, pelas nossas análises iniciais, quem se encaixaria principalmente nesse contexto de escolha, de profissão, pô, acabei de sair da escola, o que eu faço? Principalmente nesse contexto de pandemia, incerteza política, pô, será que eu estou tomando minhas decisões corretas? E Sim. aí até foi como a gente propôs, pô, vamos falar um pouco da nossa escolha. Hoje eu e o Luiz somos engenheiros, só que cada um teve formas diferentes de fazer essas escolhas de profissão. Pô, eu demorei um pouquinho mais para ter essa escolha. O Luiz, provavelmente ele vai estar passando pra gente hoje como ele tomou essa escolha. Foi desde criança? É um sonho dele? Não sei, vamos tentar ver. Aí eu aproveito e já começo, né? Porque assim, Aham. por mais que a gente seja amigo, eu não sei das suas escolhas todas ao longo da vida. Você tem sua Sim, mente, claro. isso a gente vai abordar mais pra frente. Também pode ser mutável, não pode ser mutável. Sim. Mas você já pensava em ser engenheiro desde pequeno? Conta aí um pouquinho pra gente. Cara, meu pai, ele é engenheiro elétrico, né? Ele trabalha desde quando me conhece por gente. Eu ajudava muito ele quando era pequena, mas nunca fui muito fã de eletricidade, né? Eu gostava de coisa muito prática. Então, quando eu era pequeno, eu gostava muito mais de poder criar coisas, queria ser cientista, na questão de construir coisas novas e possivelmente criar coisas novas para a sociedade e tudo mais. Uma coisa ficou muito clara quando eu estava no ensino médio, e quando eu fui pro ensino médio, que eu tomei a decisão de fazer ensino médio técnico, né? Então eu fiz médio técnico em mecatrônica, uma escola que tinha técnica integrada, então foi 4 anos. Sabia que ia perder um ano para entrar na faculdade, mas sairia pelo menos com um diploma de técnico. E aí nesse momento, quando eu estava aprendendo um pouco de coisa técnica, foi quando eu falei, bom, mecatrônica juntava de tudo um pouco, desde eletrônica, mecânica, hidráulica, e isso me abriu uma mente para mim poder, assim, puta, com todas essas ferramentas que eu tô aprendendo, eu posso criar muita coisa. Então, o primeiro trabalho, que foi no segundo ano, foi uma usina de dessalinização de água. Caramba, legal. E tipo, isso era bem novo, né? A gente estava em 2009 Uhum. e eu lembro que eu criei, a gente fez pra você fazer dessalinização de água, você tem que fazer um condensador, né? E aí eu fiz um Uhum. condensador reciclável com garrafa PET e pus uma bomba de aquário, foi uma loucura lá. E usei copinho de Nutella para fazer os tanques de água salgada. Legal. E o pessoal adorou, tipo, a gente fez uma mini fábrica e isso apresentou na feira. E aí a gente teve que criar uma marca de empresa e tudo mais. E foi aí quando começou a surgir um sonho meu, né? Meu sonho era ter uma empresa que ela pudesse ajudar as pessoas, independente do que fosse. E Bom aí sonho, hein? é um bom sonho. É. E ela criou o nome, ela criou uma coisa na minha cabeça que ela tinha nesse caso foi o primeiro ano, mas a Orion era como se fosse um sonho para mim, uma empresa que pudesse mudar um pouco o mundo, e é um pouco de, sei lá, do que o Elon Musk tá fazendo. É meio loucura, né? Você fala um sonho gigantesco de você querer montar uma empresa
hoje do tamanho de uma Tesla, de uma SpaceX da vida. Mas foi um sonho que eu comecei a trabalhar. E foi isso que me deu um pouco de propósito exatamente para estudar, né? E aí, conforme foi passando o tempo, a gente foi sempre usando o mesmo nome. Eu sempre propunha nos grupos o nome de Orion ou algum nome que fosse vinculado. E acabou surgindo. E aí, no começo, eu tinha uma mentalidade de que eu tinha que ser o foco de tudo e aprender tudo. E eu saber tudo, porque eu sozinho ia ter a empresa. E aí, é onde a gente começa a ter a primeira impacto com a realidade, né? Quando você chega na vida, você assim, puta, mas eu não consigo fazer um projeto desse tamanho sozinho. E aí já começa nos TCC de técnico, você vê, puta, eu preciso de pessoas que sejam alinhadas com o que eu penso, pra gente poder fazer alguma coisa grande, e isso realmente ter um impacto maior e ser mais fácil. No TCC da faculdade, você pensou? Não, no técnico eu já tinha... No técnico, entendi. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber pessoas que tinham o mesmo perfil que eu. E isso foi muito bom, porque ao longo do técnico, depois quando eu entrei na faculdade, a gente começa a perceber as pessoas que têm o mesmo raciocínio, e isso fica fácil, tanto de você falar com as pessoas, como você também desenvolver as coisas e as ideias que você quer. E aí, quando você termina o técnico, você fala assim, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? E aí a vantagem de fazer o técnico que ele te dá um pouco de experiência de tudo como que funciona a parte técnica, muito na prática. Então, diferente de uma engenharia que tem muita teoria por trás de onde vem as coisas, o técnico te ensina muita coisa na prática, em laboratório, montagem e tudo mais. E foi bacana, e aí eu consegui um estágio, e o estágio foi na Pirelli, na engenharia de fábrica que tinha. E eu peguei uma fase da Pirelli em Santo André, que foi uma fase bela, porque eles estavam tirando uma fábrica de 70 anos de idade e automatizando muitos processos para aumentar a produção, e isso envolvia inovação na veia, né? E aí foi quando começou a me dar um pouco de vontade, foi porque meu chefe, ele cuidava de toda a linha de alimentação da fábrica. E aí eu fiz um trabalho com ele de melhoria contínua e inovação. A gente fez um projeto desse, e ele falou assim, ó, responsabilidade de ser técnico, então projeta esse tanque aqui para coletar toda a água dos vulcanizadores desse setor e mandar pra caldeira. É uma puta responsabilidade pra quem tá começando, né? Pra quem, mano? Foi um ano, não sabia nada. Não, responsabilidade, assim, você tem essa margem de atuação logo quando você entra no mercado, é complicado, né? Sim. Você ter esse tipo, ó, a responsabilidade que tá no meu colo. Você tinha essa visão? Cara, eu não tinha, mas assim, a Pirelli foi bacana porque ela me deu muita experiência na área. E foi engraçado que tinha um senhor, um japonês, cara, ele foi uma figura muito importante. Ele era um dos últimos projetistas de máquinas da Pirelli. Então esse cara manjava demais, né? E aí ele falou assim, Tó, tem aqui uns desenhos, eu preciso que você faça uma modificação aumentando o diâmetro dele. E cara, eu peguei o desenho, cabação, né, de nada, não sabia nada de empresa. Eu olhava pro desenho do 3D, eu falava, mano, que peça é essa? Eu não conseguia nem imaginar ela. E aí foi bacana porque essas ferramentas eram ferramentas que o pessoal usava para montar o aro lateral do pneu agro, né? Uhum. E é gigante, tem 70 polegadas, 60 polegadas. E aí eu não sabia, porque a imagem era... É difícil explicar, mas imagina que era um círculo e era cortado no meio, e aí a imagem olhava ele de frente, só metade. Então, mano, você perdia completamente referência do que era o formato do objeto. E aí eu falei, eu preciso descobrir primeiro que é essa peça, né? E aí eu fui sair na fábrica com papel, lá na linha da produção, e aí encontrei um cara que eu conheci, e ele falou assim, ó, essa peça é isso daqui. Aí eu falei, nossa, não tem nada a ver do que eu imaginava. E aí isso, né, te faz exatamente a diferença de você imaginar como é que é o produto. Eu falei, não, puta, agora eu entendi o que é. E aí o japonês, filha da mãe, ele ainda pediu pra mim, ó, faz a modificação do tamanho e me calcula quanto que vai dar a massa, pra gente saber se a pessoa vai poder usar na produção ou não. Eu falei, mano, tipo, uma coisa que você fala, cara, ferrou. E aí, tipo assim, eu meio orgulhoso de falar que não sabia, eu ia encontrar meios para descobrir o que era para poder falar. E aí, eu acho que isso foi uma coisa que me incentivou bastante, essa busca por conhecimento, não deixar... Também, não ter o braço a torcer, mas não que a humildade de você saber falar que não sabe, depois você aprende com isso, que isso não vai prejudicar ninguém. Não, mas isso também é bom, porque você acaba criando também uma conexão de pessoas. Exato. Você vai precisar de ajuda de outras pessoas e você não cria só a necessidade de perguntar para aquela pessoa do que você precisa, mas também você acaba criando um vínculo. E aí foi quando eu comecei exatamente
em busca desses vínculos que as pessoas pudessem me ajudar, e aí eu fui fazendo essas ligações dentro da própria fábrica com os operadores, que eram as máquinas que estavam automatizando, ou essa peça que a gente estava fazendo, que era uma ferramenta que eles usavam no dia a dia. Então, isso começou a gerar uma vontade que eu tinha de ir na fábrica e entender como é que funcionavam as coisas, para depois voltar para o escritório e projetar aquilo que ia atender a necessidade da produção. Uhum. E isso o pessoal reclamava muito, que muito engenheiro só fica na prancheta, não sabe nem o que está acontecendo lá embaixo, e aí o pessoal da fábrica fica muito ferrado com isso, e rola várias tretas entre administrativa e produção. Então isso foi muito bacana para mim, e isso me deu uma visão de como que funciona uma empresa, como funciona a engenharia, para que funciona a gente fazer esses projetos, né? Então eu acabei gostando de trabalhar com isso, de criar e desenvolver esse tipo de coisa. Lá é o ponto que eu queria chegar, né? Pô, sensacional essa vivência que você teve, e tudo isso foi pré-faculdade. Pré-faculdade, isso foi 1 ano antes de entrar na faculdade. O que isso te ajudou na tomada de decisão para você? Poxa, realmente é isso? Cara, assim, eu já sabia que eu queria fazer engenharia, porque eu queria conhecer muito mais daquilo que eu pratiquei muito pouco no técnico. E confesso que a prática dentro da fábrica me deu muito mais visão e conhecimento mesmo de técnico do que se eu tivesse só pego a teoria. A vivência dentro da produção me fez crescer muito mais como profissional técnico do que só aprender isso na escola. Então, eu acho que o estágio foi muito bom por causa disso. Então, foi 1 ano bem puxado, mas eu adorava estar ali na fábrica. E isso fez com que eu falasse assim, não, eu quero fazer engenharia. Queria fazer engenharia, e eu tinha muita tendência de fazer engenharia de automação. Então, eu gostava um pouco de tudo, né? Eu era meio eclético nesse quesito. Uhum. Só que quando chegou na hora de tomar a decisão da faculdade, eu prestei Enem 3 vezes. E os 3 vezes eu não consegui uma nota de corte para entrar na federal. Qual federal você? Ou qualquer uma? Ou você tinha uma? Eu tinha na mente a federal do ABC, porque fica muito próximo de onde eu moro, para FEI e para Mauá. E aí foi bacana porque eu estudando, a Mauá ela tinha automação no diurno e no noturno também. A FEI tinha uma automação somente no diurno. Não, e teoricamente, pra gente que viveu num convívio de escola que é uma quadra, sala, sabe? Então tem essa liberdade. Aí eu acho que você deve ter sentido isso, eu senti muito isso. A responsabilidade começa a vir muito pro seu colo nessa fase. Sim. De fazer as coisas. Porque assim, você tem a liberdade de estar lá no campus, enfim. Pô, hoje eu não tô bem, eu vou dar uma volta, sabe? Isso são coisas que a chavinha da escola começa a virar pro mundo real. Isso que é interessante. Exato. E é engraçado que até o técnico, até o ensino médio, a gente tá muito acostumado com o pai cobrando que você estude e a família e tudo mais, porque é um ambiente de escola um pouco mais tradicional e você vai indo meio que as pessoas vão falando para você fazer, né? Não é uma coisa que você vai meio que escolhendo porque você gosta ou porque você faz. Uhum. Mas quando chega na época da faculdade, você tá ali porque você deseja estar, né? Às vezes você não sabe exatamente o que você vai fazer. E nisso, o técnico e a experiência do técnico, eu acho que ajudou muito. E aí tive que fazer uma decisão, porque eu sabia que por mais que meu pai me ajudasse, eu não ia conseguir conviver comigo mesmo, sabendo que ele estava pagando uma mensalidade que não é barata de pagar, já que eu não conseguia entrar na federal. Então eu decidi que eu ia fazer a faculdade à noite. E aí por esse motivo, a Mauá não fechou turma da automação à noite, e a FEI também não tinha automação à noite. E aí eu analisando as grades dos cursos, eu falei assim, bom, entre elétrica que tinha na FEI e na Mauá e a mecânica, eu optei por mecânica, porque eu achava que a grade da mecânica tinha muito mais das matérias que eu vi no técnico, que eu me identificava. E aí acabei escolhendo a FEI, porque que a FEI em mecânica era muito mais reconhecida do que a Mauá. Uhum. E também porque a mensalidade era mais barata do que a Mauá. Então eu também tinha que pensar que eu ia ter que arrumar um emprego, e aí eu ia ter que trabalhar para poder ajudar a pagar a mensalidade e tudo mais. Então foi nesse momento que eu acabei tomando a decisão de entrar na FEI. Mas e durante a faculdade, teve algum momento que você falou, poxa, essa escolha, será que foi a correta? Você chegou a ter esse questionamento com você? Porque como o último ano do técnico foi 4 anos, o último ano era só técnico.
E então, tipo, todas as bases de ensino ficou muito fraca para mim. Então, matemática, português, essas outros tipos de... que na engenharia a gente usa muito, física principalmente. Cara, eu tive que reaprender a estudar. E muita coisa eu tive que ver, porque eu vi muito superficialmente no técnico há muito tempo atrás. E isso foi, para mim, uma defasagem muito grande. Então, tipo assim, a gente, nesse momento, é onde a gente separa os fortes de quem tá decidido a tomar aquela decisão de seguir naquilo que você realmente acredita que você quer estudar, das pessoas que ainda não têm certeza. Então, a engenharia ela tem muito desse filtro. Então, entre o primeiro e o segundo semestre é muito forte, isso acontece bastante. E cara, eu estudava... filtro natural, né? É natural, mas eu acho que assim, isso faz você perceber se realmente você quer. Então é onde você chega no ponto que você fala assim, cara, tô ferrado, eu preciso estudar isso, eu não sei essa matéria. E existem 150 exercícios pra você fazer daquilo. E aí você fala assim, puta, será que realmente é isso que eu quero pra minha vida? Tipo, é isso que eu quero ter pra minha carreira? E não é um filtro técnico da coisa, é um filtro de vontade, né? Um filtro emocional. Vontade, cara. É um filtro. Aí é uma coisa que você percebe nesse momento o que te chama. Você fala assim, puta, você vê que aquilo ali é muito básico porque você vai ter lá na frente, mas lá na frente, essa recompensa de você ter esse conhecimento vai fazer você se sentir bem. E na época eu acreditava que sim, meu sonho era ser um engenheiro e poder desenvolver coisas novas para o mundo, para tornar o mundo melhor, para tornar a vida das pessoas mais fáceis. E aí, cara, eu falei assim, não, eu vou com tudo, e independente do que todo mundo fala, é difícil, você vai desistir depois da P2, você não vai conseguir, cara, isso às vezes te dá força para você falar, eu vou conseguir. E aí desses dois amigos meus, um deles estava estudando comigo, e aí ele pegou e no meio do semestre, fazendo DP de sábado, ficando até 5 horas da tarde na FEI, ele virou para mim e falou assim, cara, eu não vou fazer mais engenharia. Eu vou parar e vou fazer engenharia da computação, né? Aí eu fiquei, mano, como assim? Tipo, era a sua vontade? Eu falei, mano, não é. Não é pra mim, só vai e faz aquilo que você se sente melhor. E hoje ele é um cara que se deu muito bem, se formou, tá praticamente posicionado no mercado muito bem na área dele, então... eu acho que... é um laço que a gente tem que superar, né? Porque... sempre que tem alguém fazendo alguma coisa junto com você, também é algo que te ergue pra cima, né? Você fala, pô, tá junto, vamos pra cima, né? Então também acho que é uma barreira emocional, né? Que você também deve ter tido, pô, peraí, eu consigo. Por quê? Muita gente entrou sozinha aqui porque não vou conseguir também, né? Exato. Você olhar na frente e falar assim, puta, essa matéria técnica... que é o que eu gosto de estudar, que eu gosto de ver, que eu acho que isso eu consigo desenvolver para algo a mais, que vai ajudar as pessoas, é isso que eu tô focando. É o que a gente tem, aquela vontade, onde você olha para aquilo ali e fala assim, puta, você consegue parar dias e conseguir ler ou estudar sobre aquele assunto sem se preocupar. Eu acho que é nesse ponto onde a gente escolhe, onde a gente tá na nossa profissão, é onde você começa a ter essa visão a longo prazo de você, não, eu vou conseguir chegar lá no final, né? Por exemplo, hoje você já é formado e tal, enfim. Mas você acha que essa escolha ela pode ser mutável ao longo do caminho? Ela pode se alterar depois que você já definitivamente está formado? Você pode ter outras escolhas? Enfim, como é que você acha isso? Cara, eu acho que você pode fazer aquilo que você quiser. Só basta você ter força de vontade e se você acredita realmente naquela vontade, você pode mudar. Então acho que quantas pessoas a gente conheceu que saiu de medicina, foi para engenharia, saiu de engenharia, foi para administração e hoje acabou não se formando em nenhuma das coisas e no final das contas é um empreendedor de sucesso. Então, eu acho que isso é mutável, sim. E uma coisa eu falo, quando você perceber que aquilo não é para você, independente de onde você esteja na fase da formação, se você sabe que isso não vai te deixar feliz, não termina. Não gasta o tempo que você tem para fazer algo que você não gosta. Então, simplesmente descubra algo que você goste e vá atrás o quanto antes, para que aquilo se torne um propósito para você levantar 5 horas da manhã e poder chegar lá no trabalho, fazer aquilo que você mais gosta
e isso não tem impacto negativo na sua vida. Acima daquela ideia que a gente discutiu quando a gente estava montando a pauta, né, do vídeo. Você ser protagonista da sua própria decisão, né? Exato, Né? acho que Tipo, isso... às vezes, por exemplo, se você tomou aquela decisão inicial, mas você fica preso a ela. Ela pode ser mutável, Exato. só que você acaba ficando refém de uma situação, de uma decisão anterior, mas ao longo do processo você tem várias decisões. E você sempre tem que estar com a rédea delas, né? Exato, acho que assim, você ser dono do seu próprio destino, também você não pode ser cego por aquilo que você acredita que pode ser verdade. Então, assim, não, meu pai quer que eu me forme engenheiro, e aí quando eu me formar eu vou ganhar bem e vou ter uma vida tranquila, independente de eu não gostar da profissão. Cara, isso é a maior mentira que pode acontecer na sua vida. Porque muitos engenheiros hoje não são engenheiros contratados efetivamente no papel, apesar de ter muita responsabilidade sobre, e isso é um pouco triste para a profissão, mas a gente, para quem gosta, beleza, faz parte do que é o mercado de trabalho, mas para quem não gosta, cara, isso vai ser uma tortura. Você tá dentro de uma empresa onde você não vai ganhar aquilo que você pensava que ganharia, porque você não vai ganhar o piso de engenheiro, e depois você não vai gostar daquilo que você faz. Então, tipo, eu acho que isso é muito frustrante. Então, a gente tem que tomar cuidado pra gente não ter a falsa esperança. Porque, pra falar a verdade, um diploma hoje, cara, não vale muita coisa. Muita gente tem diploma. Só por ter diploma, isso não é nada. Mas o conhecimento que você adquiriu em todo esse processo, não só falando de conhecimento técnico mesmo, de propriedade técnica, mas a engenharia me deu uma visão racional e lógica das coisas, que já tinha isso muito em mim, que hoje eu aplico para muita coisa na minha vida, nos meus trabalhos. E também te ensina como você aprender a lidar com você mesmo em várias situações. Seja ela de pressão, seja ela de cansaço, seja ela de tentar chegar e conquistar alguma coisa que você queria dentro da faculdade, ou seja mesmo de você construir amizades que você pode levá-las pro resto da sua vida, porque ali são pessoas que estão comungando do mesmo propósito, né? No fim é se formar, mas talvez por algo muito maior, né? Então, eu acho que você tem que lutar, você tem a rédea da sua vida, mas também não se enganar. E achar que você faz isso por você e às vezes tá fazendo isso por outras pessoas. Acho que o que a gente tem que se focar agora é em você, né? Isso é uma parte da vida que faz parte do processo, né? Não é o propósito final. Exatamente. Isso é uma ferramenta do processo. Exatamente. Então, perfeito, cara. Basicamente, a gente já se conhece, são pontos que às vezes eu não conhecia, faz parte da história, somente hoje do Luiz, que a gente conversou. Você tem mais algum ponto para fechar e passar pra galera aí? Quando você faz a faculdade, você faz ela com gosto, com vontade, ela te dá ferramentas para você criar ou fazer qualquer coisa em qualquer negócio. Então eu conheço engenheiros que estão hoje em banco, engenheiros que estão em consultoria, engenheiros trabalhando em autopeças, em indústrias automobilísticas, e isso faz com que você seja muito flexível. Então, para quem está escolhendo engenharia como profissão, na meu ponto de vista, independente, você é uma pessoa muito flexível porque você tem muitas áreas de conhecimento. Mas hoje, falando um pouco de mercado, que eu trabalho um pouco com automação, onde eu trabalho hoje, e hoje a tendência do mundo em automação e integração, então quando você... Não adianta ser só bom em mecânica, você só ser bom em elétrica ou eletrônica, você tem que ser bom em juntar essas duas coisas, e isso hoje no mercado de trabalho é muito valioso, as pessoas cobram caro, e hoje está sendo um mercado grande em expansão. Então, se você gosta, vale a pena você às vezes estudar um pouco de programação, fazer um pouco de mecânica e trabalhar muito com essa integração de ambientes. A gente fica a busca da excelência. Pô, eu não vou perder meu tempo com isso, acho que eu gosto, mas eu não posso perder meu tempo, eu quero acertar na primeira. Exato. Nem sempre é assim, né? O processo é feito de acertos e erros. Desde o primeiro semestre eu trabalhava, então eu tinha trabalho de manhã, estudava à noite, tinha que arrumar tempo para estudar de fim de semana, abrir mão de muita coisa desses 6 anos e meio de estudos, mas eu tinha vários planos e esses planos foram se encaixando dentro da minha rotina, e no final da faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos grandes, então eu considero como conquistas de vida trabalhar na comissão de formatura,
fazer meu TCC, e esse TCC eu falar na primeira reunião, até hoje eu lembro disso, que é assim, a gente vai ganhar o ouro na competição da faculdade, e conseguiu ganhar o ouro. Então acho que quando a gente tem uma visão, uma vontade, e você sabe que isso é capaz, quanto tempo a gente dedica, independente de você chegar no meio do caminho, que nem a gente chegou, e fala, puta, mano, tá totalmente errado quem tá pensando em ter que voltar pra trás e refazer tudo de novo. Você volta pra trás e refaz, e lá na frente você vai ser campeão. Então, e uma coisa é fato, sozinho, hoje a gente não conquista nada. Você pode ter a ideia, pode ter o propósito, mas você precisa de pessoas que possam te ajudar e te alavancar a fazer isso, a atingir outras pessoas e muito mais pessoas do que você imaginava que poderia atingir. Não, e é o que a gente conversa, né? O network, ele não é só pro trabalho, ele é pra vida, né? Você sempre tem que se juntar com pessoas com propósitos, não às vezes o mesmo propósito, mas com propósitos semelhantes, que consigam te fazer te alavancar, né? Nessa tomada de decisão, enfim, pra vida. Cara, perfeito. Exatamente. Acho que deu uma visão legal pra galera aí, de como um cara que era técnico tomou decisões para chegar num nível de engenharia. Acho que mais para frente a gente vai conseguir abordar até mais detalhes dentro desse processo, enfim, de tomar decisão dentro da faculdade, num curso técnico, enfim, acho que é o intuito do canal. E, cara, fica a mensagem aí pra galera, acho que é um bom exemplo para ir para frente. É isso aí. Espero que todo mundo, acho que assim, quando você gosta de alguma coisa, tenta procurar e ver como é que funciona essa história. Conversar com pessoas que estão, às vezes, na área. E a nossa ideia também aqui no canal é trazer pessoas de diversas áreas diferentes, exatamente para aumentar esse leque de conexão que você pode fazer. E pode ter certeza que se tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pode mandar e-mail. A gente vai tentar atender todo mundo, vai tentar procurar sugestões também, se quiser, de outras profissões, manda aí, que a gente também vai analisar e vamos chamar alguns convidados para ver como é que tá como é que foi essa carreira até a gente chegar onde tá e como que tomar essas decisões e como que é o mercado nesses meios de trabalho. Se vocês puderem ajudar a gente, já faz todo aquele processo de YouTube, para nós é novo isso, mas a gente já quer ir para cima, né? Dá aquela curtida, dá um like no canal e já segue a gente aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Não esquece do sininho para saber dos próximos vídeos que saírem, para a gente poder estar sempre informando vocês aí o mais rápido possível. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, até mais.